A questão do corpo na psicanálise sempre foi um ponto muito importante, justamente porque o inconsciente é o corpo, no sentido holístico, no sentido global, sem a ruptura da questão do pensamento e as questões emocionais, mas existem alguns transtornos, a disforia da integridade corporal, por exemplo, ou aqui no caso da perda da personalidade, quando o paciente sente que a realidade não condiz com a percepção decorrente da criação dos mecanismos de defesa contra a irrupção de conteúdos inconscientes, pensamentos, ideias contraditórias e ameaçadoras. E aí, em decorrência, há alterações em vários aspectos, né, da atividade mental do paciente, a percepção do ambiente, a forma como é percebido o ambiente, a questão também dos pensamentos, né, a sensação de que um estranho habita o paciente e toma o controle. É como se ele não tivesse mais nenhum tipo de controle sobre os pensamentos, emoções, a questão do comportamento também. E esse trecho aqui também é muito interessante, né? A percepção em relação à sensação, né? Artificial, né? Como se ele estivesse num palco no qual as pessoas estão representando papéis inventados. Em alguns casos, pode-se sentir como se visse a si próprios à distância, como se estivessem mortos. A queixa da perda de emoções, a dissociação, o contato do corpo, que é a alma, a Seele em alemão, como Freud colocava a alma como uma coisa no corpo. Então, essa aqui é um dos transtornos. Aqui no CID, o 10 ainda, né? Aqui é a classificação. Então, voltando ao livro O Imperador e Todos os Males, o assunto é o câncer, e a minha busca é justamente buscar um foco, um olhar diferente, assim como sugere esse quadro do Rembrandt, pintor holandês, buscando a explicação de alguns fenômenos, não somente fora, mas usando também a imaginação. No caso, a parte mental, você tem a questão do pensamento, mas quando você associa o pensamento à questão afetiva, você tem então acesso à questão da imaginação, que para o Einstein é mais importante do que o conhecimento empírico. Então, fazendo uma conexão dessa questão do transtorno mental com a questão do câncer, duas coisas distintas, nada a ver com a outra. Porém, pode ser que uma cause outra, né, uma doença. No caso, o câncer, que é uma questão física do órgão, né, do corpo, gerando uma outra questão, um transtorno mental. Então, na questão da mulher, por exemplo, aqui na mastectomia, na profilaxia, né, aqui, para evitar o câncer, antes, ou né, evitar que o câncer apareça, né, no caso, como está escrito aqui, e acreditando que seja uma solução final
drástica, né, para evitar desenvolver aí o tumor. Mas o interessante aqui é o relato da paciente, né? Estou rejeitando o câncer em meu corpo. Os seios tornaram-se para mim nada mais do que lugares de câncer. Não tinham mais utilidade. Prejudicavam meu corpo, comprometiam minha sobrevivência. Fui ao cirurgião e pedi que os tirasse. Até que ponto o transtorno mental está entangled, né? Tá mesclado aqui com essa questão física, a questão real, a ameaça real do surgimento do câncer. É uma questão muito interessante nesse aspecto aqui. Inclusive a atriz Angelina Jolie fez exatamente esse procedimento aqui, uma mastectomia para evitar o surgimento, né, antes que apareça o câncer. Então, para finalizar, em outras palavras aqui, o que é interessante é se você substitui a palavra câncer pela pulsão inconsciente, o texto traz outro sentido, justamente a questão da defesa. Se você colocar aqui, ó, a questão do câncer como a irrupção ou o sintoma criado pela a repressão desses conteúdos inconscientes. Ó, estou rejeitando o inconsciente no meu corpo. E é justamente o que o inconsciente faz. Ele realmente é o corpo. Então, se há se essas ideias inconscientes são rechaçadas, reprimidas, elas voltam através de sintomas. A pulsão inconsciente prejudica meu corpo e, de fato, atrapalha a forma como o paciente, o ego do paciente lida com essas pulsões que são incontroláveis. E você tem a intenção de extirpar, expulsar, reprimir, rechaçar a questão da pulsão inconsciente. Então é muito interessante ver nesse aspecto aqui, no aspecto mais médico, né, mais da medicina aqui, a questão da forma como o paciente percebe o próprio corpo quando tem uma ameaça real, que não por isso essa ameaça pode ter um significado, né, porque a projeção do paciente sobre o tumor tem outra forma de percepção. Então, finalizando, é como se o tumor real, além de ser um tumor real, fosse também um objeto de projeção desses conteúdos inconscientes reprimidos, que para mim está claro nesse trecho aqui.